Muito bem, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria estar com vocês. Desculpe o nosso atraso inicial, mas nós agradecemos aqui a casa, através do nosso amigo Coelho. Nós abraçamos todos os amigos aqui desta casa espírita, desta casa de orações. E hoje, para falar de um tema que eu falo bastante, que é sobre a felicidade. E hoje, os adversários da felicidade. Muita gente me pergunta quantos são os adversários da felicidade. Eu diria que são muitos. Quem sabe uns 100 ou 200 ou 300, até mais. Que são aqueles impeditivos da vida que nos dificultam a felicidade. Mas hoje vamos falar de apenas 4. Em virtude do tempo, 4 adversários que com certeza prejudicam a nossa vida, dificultam o nosso dia a dia, e são adversários porque eles devem ser vencidos por nós. Não se tratam de inimigos. Jesus recomendou que nós não tivéssemos inimigos. Então, são adversários que nós precisamos vencer. E hoje eu peço licença a vocês, agradecendo também a audiência, a oportunidade de estar com o pessoal de casa, através da internet, não é verdade? E eu peço licença a vocês para prestar uma homenagem a um espírita, a um grande divulgador da doutrina espírita, que tem trabalhado já há muitos anos no Brasil e no mundo, e que ele se chama Divaldo Pereira Franco. Alguém aqui já viu palestra do Divaldo ao vivo? Já viram? Alguém já viu? Gostaram ou não? Sim? Teve um sim aqui bem afirmativo, não é bem? Mas então, gente, hoje eu presto uma homenagem ao Divaldo. Aliás, esses 4 adversários, ele, a princípio, que falou em palestra. Então, hoje é dia de rir um pouco de nós mesmos, nestes minutos que nós vamos ficar aqui. E eu espero fazer uma boa homenagem a este espírita que completou no último dia 5 de maio agora, há poucos dias, 87 anos de vida, e a maioria destes anos dedicado à doutrina espírita. Mas, começando aqui, eu queria começar já com um poema, Cora Coralina, que nos instrui para a vida. Cora Coralina que não teve vivência espírita na sua última reencarnação, mas que é muito espiritualizada. Olha o que diz Cora Coralina, ela diz assim: não te deixes destruir, recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras, e faz doces. Recomeça, faz da tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que ainda hão de vir. Então veja, olha que recomendações sábias para a nossa felicidade, não é? Diz Cora Coralina: tira as pedras, planta flores e faz doces, né? Bota açúcar na vida, não é verdade? E aí, gente, eu perguntaria, você acredita em vida após a morte? Vocês acreditam ou não? Vocês acreditam em vida após a morte? Quer dizer que morre, mas na verdade não morre? A vida continua, é isso ou não? Sim? Mais uma pergunta para vocês. Olha lá, nós somos imortais, né? Precisamos questionar, precisamos saber qual o nosso papel aqui, mas vem mais uma pergunta. Para morrer é preciso desencarnar? Mas que pergunta esquisita. Morrer e desencarnar não é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente? Não é a mesma coisa. Desencarnar é deixar o corpo de carne. Como diria Jair Presente na obra Somos Seis, vestir o paletó de madeira, bater as botas, né? Ir conhecer o beleléu, não é assim? Partir para o plano espiritual, como vocês queiram chamar. Isto é desencarnar. Morrer é diferente, olha lá, morrer depende de nós. Tem gente que escolhe morrer em vida, tem gente que desiste de viver. E nós somos espíritas, nós temos a fé no futuro, como aquele slide que passou, não é verdade? Olha lá, com o espiritismo a vida futura não é mais simples artigo de fé, não é mais uma simples hipótese, é uma realidade material provada pelos fatos. Então, não é questão só de acreditar ou não, de ter fé ou não. É uma realidade material. Hoje, a doutrina espírita, ela está sendo estudada nas universidades. Ela é aceita pela ciência.
Então, nós que temos fé na vida futura, olha lá, para morrer é preciso desencarnar. Uma poetisa chamada Marta Medeiros, vocês já descobriram, né? Já notaram que eu gosto muito das poetisas e dos poetas. Marta Medeiros, uma poetisa moderna aí da internet, também não espírita, mas ela diz o seguinte para nós, olha que interessante: morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito. Em escravo do hábito. Guardem isso, que daqui a pouco eu vou falar. Repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, quem não se arrisca a vestir de uma nova cor, ou quem não conversa com quem não conhece. Tem gente que não fala com quem não conhece. Ah, não conheço ele, vou falar para quê? Nem sei quem é, não devo satisfação para ele. Olha que interessante. E continua Marta Medeiros: morre lentamente quem evita uma paixão e seu redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos e os corações aos tropeços. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com seu amor, com seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho. Quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. E aí diz Marta Medeiros: viva hoje, arrisque hoje, faça hoje. Não se deixe morrer lentamente, não se esqueça de ser feliz. Então, veja, eu apresento agora para vocês os 4 adversários da felicidade da noite de hoje, que são a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. A solidão eu vou falar muito pouco, porque afinal ninguém quer ser solitário. Vamos falar a princípio da rotina, ansiedade e medo e terminamos no nosso tempo com a solidão. Olha, gente, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, ela diz que os 4 adversários da felicidade são mecanismos psicológicos para nossa autodefesa contra as questões do mundo terreno. Então, olha que interessante, nós procuramos nos esconder atrás da rotina, da ansiedade, do medo, da solidão, nos escondemos atrás desses artifícios, desses adversários da felicidade, para não ser infeliz, e aí nós criamos o inverso, nós caímos na infelicidade. Então, é uma coisa interessante. Bom, ainda estudando um pouquinho Joana de Ângeles, ela diz assim, rotina, olha aí, já vamos começar a falar do primeiro, né? Rotina é como uma ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. Então veja, a rotina, tem gente que reclama, mas a minha vida é um mesmismo cansador, eu faço todo dia a mesma coisa, não aguento mais, o meu trabalho é só apertar aquele mesmo parafuso o dia todo, mas veja bem, a rotina somos nós que fazemos. Tem gente que vai trabalhar, percorre lá um caminho, vamos supor, aqui em São Paulo é difícil percorrer só 3 quarteirões, né? Mas vamos supor que você percorra 4 quarteirões, não é verdade? Aí você vê sempre as mesmas coisas, o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo cachorro, a mesma criança, o mesmo velhinho acenando a mão, a mesma cor, a mesma árvore, a mesma flor, o mesmo tudo. Aí você fala, eu não aguento mais essa rua, olha que rua chata, nunca tem novidade. Meu amigo, muda de rua então, vai por outra rua. Ah, mas é mais longe. Mas o que você quer? Facilidades? Quando eu falo você, eu também me incluo, viu, gente? Porque nós estamos no mesmo barco. E aí, então, a rotina é mais ou menos isso. Olha lá, você levanta de manhã, faz sua higiene, se alimenta, trabalha um pouco, se alimenta de novo, trabalha mais um pouco, se alimenta novamente, descansa um pouquinho, faz sua higiene, vai dormir. No outro dia, começa tudo de novo. E aí os anos vão passando. E aí você já está com os cabelos brancos, você fala, meu Deus, já estou com 75, nem vi a vida passar. Como não viu a vida passar? Demorou 75 anos, né? Então depende de nós botar a cor na vida ou ver a vida em preto e branco. E aí, lembrando aqui de Valdo, ele conta que lá nos anos 40, quando ele era jovem, não é?
Hoje ele é menos jovem um pouquinho, mas ele era muito jovem. Tinha 20 e poucos anos, ele era funcionário público, ele trabalhava no Instituto da Seguridade Nacional, na Bahia, uma espécie de INSS da época. E o Divaldo conta que ele tinha uma chefe que era rotineira, ela era, como se diz, sistemática. Ela impunha uma rotina e esquecia de ser feliz. Chegava sempre na mesma hora, saía sempre na mesma hora. Sempre a mesma cor de roupa, sempre o mesmo penteado, sempre a mesma maquiagem, sempre a mesma conversa. E aí o Divaldo era funcionário público, escriturário, e ele era daquele tempo em que se pagava muito pouco ao funcionário público, né? Hoje está melhor, não está, gente, né? Hoje está um pouquinho, muito bom, né? Mas aquele tempo ganhava pouquinho, diz o Divaldo, e a chefe dele ganhava um pouquinho mais, porque era chefe. E quem tem sorte na vida, né, gente? A chefe, diz ele, além de ganhar mais, ainda veio na presente reencarnação em família abastada. Ou seja, ela era rica, tinha as facilidades, ainda ganhou um cargo bom. Então, ela era sócia do melhor clube da cidade. E o Divaldo não era sócio. E aí, um dia, conta o Divaldo, olha o que é a rotina, hein, gente? Vão analisando a rotina. Um dia, a chefe chega e fala, Divaldo, muito amiga dele, tem uma novidade, vai vir uma cantora norte-americana, uma contralto famosérrima, e vai vir no clube onde eu sou sócia, são 500 lugares a plateia, e eu ganhei o ingresso. O Divaldo, quem tem sorte tem, né? O Divaldo disse, mas que beleza, ele gostava da cantora, ele ouvia naqueles 78 rotações na vitrola, e aí então ele disse assim, mas que beleza, você vai ter oportunidade de ver o show. Ela disse assim, Divaldo, eu estou pensando em não ir, porque veja bem, o show começa às 9 e termina lá pelas umas 11, 11 e pouco da noite, e eu me deito às 10. Então, melhor não ir. Mas como não vai? Não, é melhor não ir, depois vai ficar com sono atrasado, mas é um dia só. Não, mas eu não gosto. Rotina. E aí, foi passando os dias, e todo dia o Divaldo perguntava, como é que é? Vai ou não vai? Não vou. Acho que eu não vou, melhor não. E o Divaldo falava, mas não é injusto? Aquela plateia de 500, 600 pessoas lotada, no meio da plateia uma poltrona vazia, que é a sua. Vem a cantora norte-americana, a primeira negra a entrar na Casa Branca, e você vai fazer essa desfeita? Divaldo, mas eu não posso fazer nada, eu tenho minha rotina. Vem uma pessoa lá dos estrangeiros para atrapalhar a minha rotina. Na verdade, o Divaldo queria que ela cedesse o ingresso para ele, né? Mas não queria falar nada. E aí, então, no último dia, como é que é a criatura? Vai ou não vai? Não vou. Resolvi que eu não vou. O show é à noite, mas eu não vou. Então, me cede o ingresso, disse ele. Num ato de humildade, né? Me cede o ingresso. Ela disse, Divaldo, tem graça, eu ganhei o ingresso, aí você vai no meu lugar? A pessoa que me deu o ingresso vai ficar até chateada? Melhor não. Então, olha que interessante, a rotina impede a nossa felicidade. E quem é rotineiro ainda impede a felicidade do outro. Vocês estão percebendo como é que é? Um círculo vicioso. Como é que pode isso? Eu não vou ser feliz. Você também não. Nem você, nem você, nem você. Vamos todos ser infelizes. É assim? Não pode, nós temos que ser felizes. E aí, Divaldo conta que, mas daqui 10 anos, como é que vai ser? Meu filho, daqui 10 anos, são daqui 10 anos, a gente fala isso. Aí daqui 10 anos, se Deus quiser, eu vou... Gente, daqui 10 anos você nem sabe o que vai acontecer. E o hoje? Mas eu tenho que me programar, claro, nós temos que ser precavidos, mas se programe, mas não para daqui 10 anos. Seja feliz hoje. Semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, por que não? Mas daqui 10 anos é muito tempo, né? Para quem vive 100 anos, tem gente chegando aos 100, 10 anos é 1/10 da reencarnação, é 10%, é muito tempo, então melhor não. Então veja, não vamos deixar que a rotina impeça a nossa felicidade. E ainda voltando ao Divaldo, citado hoje, em 1940 e pouco, ele já era médium psicógrafo. E ele psicografou uma mensagem de uma contista sueca chamada Selma Lagerlöf. E, naquela época, ele recebeu aquela mensagem, a mentora espiritual, Dona Joana de Ângeles, recomendou que ele guardasse aquela mensagem, era em português,
E aí então ele guardou, mas ficou curioso. Falou, nossa, mas que mensagem bonita. E a gente gosta sempre de comparar, mas ele não tinha como comparar, porque não tinha nenhum conto escrito em português, traduzido para o português naquela época. E pasmem vocês, 1940 e pouco, ainda não haviam inventado uma coisa chamada Google, né? Que permite a tradução quase que sistematicamente. Não tinha o Google, né? Não tinha mal computador, como é que ele ia fazer? Não conseguiu. E ele ficava pensando, meu Deus, que poetisa, que contista sueca é esta? 1949, a editora Saraiva, já tinha editora Saraiva naquele tempo, lançou uma coleção inteira de autores estrangeiros traduzidos para o português. Era uma enciclopédia, aquele tempo que vendia enciclopédia de porta em porta. Não é nem o meu tempo, hein, gente? Eu só vi na internet, né? Vendia Barça, Delta, Larousse, lembra? Vendia de porta em porta. Era caríssimo. Pagava em prestação, não tinha boleto, não tinha carnê, não tinha cheque, nada. Era no fio do bigode, né? O vendedor vinha de mês em mês receber. Ninguém deixou de pagar nenhum dessas enciclopédias, não é verdade? Mas, naquele tempo, lançou-se essa coleção dos autores estrangeiros e adivinha quem comprou? Evidente que não foi o Divaldo, foi a chefe do Divaldo. Aquela mesma lá, né, que não deu ingresso para ele. E ela cometeu mais uma maldade. Ela, então, pegou toda aquela coleção e levou para a repartição pública, botou lá na prateleira, perto da mesa dela, e chamou, Divaldo, vem ver o que eu comprei. Quando ele viu aquele volume azul, escrito Selma Ligerloh, os olhinhos dele brilharam. Ele falou, meu Deus, agora, finalmente eu vou poder conhecer a autora, porque ela me empresta o livro, eu dou uma olhadinha, não é? E aí eu fico conhecendo a autora, comparo com a minha psicografia. E aí ele disse, mas que beleza de enciclopédia, você vai começar a ler quando e por qual? Ela disse, não, Divaldo, não vou começar a ler já, não. Eu vou ler só depois que eu me aposentar. Só faltam 10 anos. Aí eu me aposento, como eu sou filha única, meu pai tem uma pequena fazenda, eu vou herdar a fazenda, porque não tem para ninguém, né? Vai ser minha mesmo. Aí eu fico lá na minha fazendinha, deito no meu divã, vou degustando livro por livro, degustando minha aposentadoria. E o Divaldo falou, você não pode me emprestar um? Ô Divaldo, não posso, me desculpa. Porque aí eu me aposento, vou ler livro velho, que os outros já leu, cheio de orelha. E Divaldo conta que ele conheceu Selma Ligerloh anos depois, quando ele pôde comprar a tradução, quando ele pôde comparar. E diz o Divaldo que a chefe dele não chegou a ler nenhum dos livros, porque ela desencarnou antes de se aposentar. Então, olha que interessante, não permita que a rotina deixe a felicidade escapar pela janela. E já vamos para a ansiedade, olha lá, que é o segundo adversário da felicidade, que, segundo Joana de Ângeles, olha, é o tóxico que corrói o dia a dia e a vida. Você sabe o que é a ansiedade? É assim, nós começamos essa palestra às 8h10, né? Umas 8h15. Aí, pode ser que alguém aqui esteja ansioso para que a palestra acabe logo, não é? Fala assim, meu Deus do céu, essa ladainha, ó, começou 8h15, isso vai até umas 9 horas. Com sorte eu saio daqui 9h10. Aí tem o passe, aí eu pego o meu carro, vou chegar em casa lá, depois, vai tempo isso aqui. É assim a ansiedade. Eu costumo brincar nas casas espíritas, porque a gente faz o passe magnético, e é assim, o médium passista não é qualquer um, né? Não menosprezando ninguém, mas ninguém vai passar na rua e nós vamos falar, você não quer vir dar o passe aqui porque faltou uma pessoa aqui? Não, mas eu nem sou espírita, não tem problema, só impõe a mão que os espíritos... É assim, gente, não é. O médium passista é preparado, ele estuda, ele tem regras, ele se prepara. Tem médiums tão rigorosos, passistas, que no dia que vão aplicar o passe, ele se abstém de uma série de coisas durante o dia, alimentação, hábitos... procura até se controlar emocionalmente para que quando ele chegue na hora, ele esteja preparado, ele abra um canal para a espiritualidade. Aí, por conta da ansiedade, olha o que acontece. Ele está preparado, ele vai para a câmara de passe, e aí vem o sujeito lá da rua, que ele passa, olha na porta assim, né?
Centro Espírita tal. Ah, acho que eu vou tomar um passe, porque eu não estou bom hoje. Passe toda, né? Toda terça-feira, toda quarta-feira, toda sexta-feira, vou tomar um passe. Né? Aí ele fica com o olho aberto, né? Porque tem medo que baixe algum espírito. É assim. Aí ele senta lá na cadeirinha dele, na hora do passe, abre a porta da câmara de passe, ele senta. Aí o médium diz o que para ele, o passista? Pensa em Jesus, ou fala alguma coisa assim, não é? Aí então, ele fecha o olho, fica com o olho meio aberto, para ver o que acontece. Desconfiança. Mas aí ele pensa assim, puxa, hoje é sexta, segunda-feira é dia de me receber o pagamento. Preciso ir na caixa logo cedo. Ah, já vou logo umas 10 horas, porque senão pega uma fila, segunda-feira é dia tal, depois eu passo na lotérica, faço uma fezinha, depois eu preciso pagar umas continhas, preciso acertar umas coisas, vou levar o carro não sei aonde, vou fazer isso. E vai maquinando, de repente o médium passista toca o ombro dele, porque o passe terminou. Dura o quê? 1 minuto, meio minuto? Se demorar, dura os 2 minutos. E ele perdeu aquela oportunidade. E sai falando mal ainda. Ah, centro espírita fraco. Não, esse centro espírita aqui sai falando mal, né? Ele falou, cheguei com a dor aqui, a dor está aqui embaixo agora. Andou, sabe aquelas dores que andam? Tem gente que tem dor que anda, né? Começa a dor aqui, daqui a pouco, não, vou procurar. Então veja, ansiedade. Mesma coisa o médium passista, não vou livrar os médiums, não. Tem médiums também ansiosos, espíritas. Se a casa está vazia, ele fala, meu Deus do céu, não está vindo ninguém. O que nós estamos fazendo de errado? Precisamos mudar aqui alguma coisa. Se a casa está lotada como aqui hoje, olha que maravilha. Ele olha e fala, meu Deus do céu, se esse povo todo resolver tomar passe, nós vamos sair daqui 11 horas da noite. É a ansiedade. Ansiedade. E aí ele fica, meu Deus do céu, vamos logo, né? E ele dando passe, ele olha para a fila, cutuca o companheiro, ó, vamos acelerar, porque, ó, né? Hoje tem jogo, hoje tem novela, hoje tem não sei o quê. Então, gente, ansiedade. Então, a ansiedade é isso. É assim. Nós nos preocupamos com o momento e esquecemos de viver este momento. Olha, hoje aqui nós estamos numa casa espírita e esta composição que nós estamos fazendo aqui hoje, eu aqui falando, vocês aqui escutando, os espíritos que aqui estão, nunca mais ela se repetirá. Esta mesma composição. Pode ser que eu venha aqui fazer outras palestras, pode ser que vocês também venham, terão aqui outros espíritos, mas essa composição de hoje é única, nunca mais se repete. Então a vida não se repete. Né? Tem gente que fala, não aguento mais ouvir palestra, toda sexta-feira. Gente, se fosse a mesma palestra, é o mesmo companheiro que está do lado, que está na frente, que está atrás? Serão os mesmos espíritos que estão aqui? Então veja, a ansiedade é por nossa conta. Eu vou pular os falatórios e eu queria dizer o seguinte, voltar ao Divaldo, já que eu citei ele pouco hoje, o Divaldo conta que ele estava aqui em São Paulo um ano, isso há 20 anos atrás, na Avenida Paulista, e a Avenida Paulista já era movimentada, e ele, olha o que é ansiedade. Ele ali na Avenida Paulista, ele tinha o dia livre, ele faria uma palestra somente à noite numa casa espírita aqui em São Paulo, e ele então falou, eu vou andar na Paulista. Estava com saudade, estava no hotel ali próximo, desceu, era umas 9 da manhã, começou a andar por ali, observar tudo, muito observador. De repente ele viu uma pessoa, um amigo, que ele não via há uns 10 anos, aí ele pegou, olhou assim, uns 10 metros de distância, 15 metros, olha, fulano, chamou o nome, gritou. A gente, quando grita o nosso nome, a gente para, né? Para ver quem é, ainda mais uma voz conhecida, uma falinha meio arrastada, baianada, né? Fulano, o sujeito parou, olhou, Divaldo, você por aqui? De longe, hein, gente? Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí o amigo falou, então tchau. Ele falou, como tchau? Não, senhor, pode vir aqui. Faz 10 anos que eu não te vejo. Deixa eu te dar um abraço, deixa eu olhar para você, deixa eu te dar um abraço, sentir você. Deixa eu conversar um pouquinho com você, vamos tomar um café. Aí o amigo falou, um café? É um café. Ô, Divaldo, você vai me desculpar, mas eu estou com tanta coisa para fazer hoje, eu tenho uma lista de coisas para resolver, vamos deixar para uma outra oportunidade.
O Divaldo falou, quem sabe daqui uns 10 anos então. Mas um café você não pode me conceder? Um café? O Divaldo falou, eu pago o café, não tem problema nenhum. Se for rápido. Então tá bom. 5 minutos, me dê 5 minutos da sua atenção. Foram para um pequeno café, ali na Avenida Paulista, tomaram um café, o sujeito também baiano, conterrâneo, conversa vai, conversa vem, pediram mais um café, pediram ali um salgadinho, um petisco, mais um cafezinho. De repente o sujeito falou, Divaldo, vamos almoçar? Faltam 15 para o meio-dia. Vamos, você almoça comigo? Almoço. Foram para um pequeno restaurante almoçar, conversa vai, conversa vem. De repente notaram que o garçom estava varrendo o estabelecimento, botando as cadeirinhas de perna para o ar. Nossa, Divaldo, vamos tomar mais um café? São 15 para as 3. Vamos tomar mais um café. Vamos voltar para a cafeteria. Lugar agradável. Voltaram para a cafeteria. Chegaram lá, conversaram mais um pouco. Quando foi 5:30 da tarde, o Divaldo se levantou. Falou, meu amigo, eu preciso ir embora. O amigo falou, mas já, nós nem conversamos direito. São 5:30, eu tenho compromisso à noite. Tenho que ir no hotel, tomar um banho, repassar o que eu vou falar, não é? Os espíritos ajudam, eu preciso fazer a minha parte, ele disse. Então, eu preciso ir. Mas nós nem conversamos. Aí disse o Divaldo, mas você não tinha tanta coisa para fazer? Você tinha uma lista de coisa para fazer? Ele falou, Divaldo, eu estou de férias. Amanhã eu faço essas coisas. Não se preocupa, não. De férias. E ele ia perder a oportunidade de passar o dia com um amigo, se ele pudesse. E aí o amigo disse, onde você vai falar à noite? Eu vou falar em tal lugar. Então eu vou te ver. Faz tempo que eu não te escuto, eu vou te ver. E aí então, que hora é? Chega lá umas 7:30. Tá bom. Divaldo foi para o hotel. Quando foi umas 7 e pouquinho, ele já chegou no local da palestra. Ele chega 1 hora antes, né? Ele não chega 15 minutos depois, como certas pessoas, né? Ele chega antes. Mas aí então, vai lá me ver. Chega umas 7:30. Divaldo chegou 7 horas. O Divaldo. Quando chegou, o amigo estava na primeira fila, sentadinho, esperando. Ele falou, mas já chegou? Ele falou, vim direto. Vai que não dá tempo. Então, gente, é a ansiedade, olha aí. A ansiedade que é o corrosivo, como diz Joana de Ângeles, e que realmente ele nos impede de ser feliz naquele momento. Então, veja, não vamos deixar... aí já vem o medo, mas tem um outro episódio do Divaldo muito interessante. Também ele ia fazer uma palestra na federação, e ele chegou às 7 horas, outro dia, hein? E aí, ele está lá sentadinho na primeira fila, todo de terninho, gravata, cheirosinho, banho tomado, né? E aí ele está ali esperando, não tinha ninguém no salão ainda, estava começando a chegar algumas pessoas, 7 e pouquinho, chegou um senhor. Sabe esses senhores ansiosos, que já chegam assim, pode nem tá calor, mas já chega todo suando, né? Já chega assim, arfando, chega assim, ansioso. O senhor chegou para ele e falou, o senhor que é o tal Divaldo? Ele falou, pois é, eu sou o tal Divaldo. O senhor que vai falar aí? Ele falou, sou eu. Ah, tá. Posso te dar um abraço? O Divaldo estranhou, falou, pode, mas o senhor quer me abraçar por quê? Não, porque vai que depois tem muita gente, aí não dá tempo. Uma fila aqui. Então já abraço, já fica tudo certo. Olha o que é ansiedade, é gozado, né? Aí o Divaldo falou, mas meu amigo, como é que eu vou te dar um abraço já? Você nem sabe se você vai gostar da palestra, de repente você não gosta. Não, mas já vou abraçar, já fica certo. Abraçou o Divaldo, já empapou ele de suor, né? Ele estava todo cheirosinho, mas tudo bem. Sentou lá atrás. 15 minutos depois, vem o sujeito. Dá licença, e o Divaldo ali, chegando as pessoas. Pois não. Viu, o senhor sabe se começa às 8 em ponto? Ele falou, olha, eu não sei. Não, mas está marcado às 8. Não, eu sei que está marcado às 8. Mas o senhor começa a falar às 8? Não sei. Não, como o senhor não sabe? Não é o senhor que vai falar? Meu amigo, não sei se eu começo a falar às 8. De repente tem uma outra apresentação antes, um preletor inicial, um jogral, um teatro, uma apresentação. Depois é a minha vez, eu estou à disposição da casa. Ah, mas se começou às 8, tem que falar, né? Se falou que vai começar às 8, tem que ser às 8. Sentou-se de novo. Mas, alguns minutinhos, volta pela terceira vez. Devia ser um obsessor encarnado, né? Alguém assim. Sabe aquela pessoa que vem para apurrinhar? 7:30. Dá licença, seu Divaldo, olha, só faltam meia hora, hein?
Divaldo falou, meu amigo, posso falar uma coisa? Não falta só meia hora, ainda falta meia hora. Olha o pessoal chegando, se abraçando, se cumprimentando, preparando o ambiente. Em meia hora pode acontecer tanta coisa boa. O senhor tem uma ideia, disse o Divaldo para ele. Agora são 7h30, neste momento tem gente ainda chegando em casa, que vai tomar o seu banho rapidamente, né? Vai pegar as crianças, o carro, vai vir voando para cá. Pode ser que nem chegue às 8, chegue um pouquinho mais tarde, para escutar um pedacinho da nossa fala. O homem falou para ele, o senhor está brincando que tem gente tomando banho essa hora para vir aqui. Eu estou aqui desde as 7. Pois é, mas não é todo mundo que tem a nossa disposição de estar aqui antes. Tem gente que tem a vida mais atribulada. Ah, mas não pode. Sentou-se lá. Quando foi 7:45, vem pela 4ª vez o obsessor encarnado. Se é um de nós, já falava, meu amigo, senta lá, por favor. O senhor aguarda lá? Já não falaria? O senhor pode esperar lá? Né? O senhor está, por favor? Mas o Divaldo, pois não. Seu Divaldo, falta só 15. Falta 15 o quê? 15 minutos. Não, meu amigo, não falta só 15 minutos. Ainda falta 15 minutos. 15 minutos pode acontecer tanta coisa boa. Sentou-se lá, disse o Divaldo que, por sorte, começou a palestra às 8 horas, né, a reunião, o evento, e 8h10 já passaram a palavra para ele. Porque o homem cruzava as pernas, descruzava, se mexia na cadeira e olhava para frente, olhava para o relógio. E o Divaldo começou a falar, 5 minutos depois, o homem já consultou o relógio, 10 minutos consultou o relógio, 15 minutos o relógio. Aí o Divaldo pensou assim, que pena, né? Porque eu vou falar 70 minutos. É o tempo dessa palestra. 70 minutos, ele vai ter olhado no relógio 14 vezes. Dito e feito, olhou para o relógio umas 20 vezes. Quando terminou, Divaldo falou, muito obrigado, o pessoal ia começar a bater palma, adivinha quem já levantou? Levantou, veio assim, olhou para o Divaldo estava em pé ainda, ele falou, olha, posso falar uma coisa para o senhor? Divaldo falou, pode. Olha, o senhor fala, hein? Eu pensei que isso não ia acabar mais. Aí o Divaldo falou, olha, meu amigo, eu falo, porque eu sou palestrante, eu estou aqui para falar, ainda me pagaram até as passagens aéreas e o hotel. Se eu venho aqui e fico mudo, nunca mais eles me chamam. Eu tenho que dar meu expediente aqui, tenho que fazer, né? Não, mas eu achei, né? Aí o Divaldo perguntou, o senhor prestou atenção no meu raciocínio? O senhor seguiu as minhas ideias? Aí ele disse assim, seu Divaldo, o senhor me desculpa, eu estou com tanto problema em casa que nem deu para me prestar atenção direito. Então, gente, ansiedade, não deixemos que a ansiedade faça isso com a gente. Rotina, ansiedade, aí vem o medo. O medo é interessante, olha lá, são as vozes na sua cabeça dizendo para você que as coisas não vão dar certo, né? Provavelmente, se eu chamar alguém para vir aqui na frente, vai ficar com medo, né? Não, eu não falo em público. Todo mundo pode falar em público. É uma questão de treino, é uma questão de capacitação. Você vai treinando, tudo na vida é assim. Lembra você no primeiro dia do seu trabalho? Né? Suava frio, depois vai acostumando, aquilo vai virando uma rotina, não deixa virar rotina, não é verdade? Mas então, o medo é assim. Eu costumo dizer, eu estou com medo, então vai com medo mesmo, porque depois tudo se ajeita. Não permita que o medo deixe você infeliz. Evidente que o medo, ele é algo que nos preserva, né? Se eu não tivesse medo, já atravessava a rua, já passava um ônibus, já fazia o serviço, não é verdade? Então, o medo ele é preventivo, mas em demasia, evidentemente, que ele pode se tornar até mesmo uma doença, até mesmo uma fobia, até mesmo uma obsessão. E o medo é tão interessante, e o medo ele vai de lado a lado, de extremo a extremo, né? Quem tem medo, tem medo. Uma vez na casa espírita, um sujeito foi assistir uma reunião de evangelho, e ele sentou-se próximo à janela. De repente, ele observou uma sombra passando. Ele nunca havia ido em casa espírita. Ele viu uma sombra passar para lá, tinha uma varanda assim fora, ele falou, meu Deus, deve ser um espírito. Porque a sombra passou para lá, ele ficou observando, a sombra voltou. Ele falou, é espírito mesmo. Porque se fosse uma árvore, só ia, agora foi e voltou. Eu vi até as cores da roupa, é espírito. E aí, de repente, o espírito de novo passou pela 3ª vez. Ele pensou, deve ser obsessor, porque ele vai querer pegar alguém.
Voltou pela quarta vez, ele falou, e é meu, é obsessor meu. Chamou um dirigente, olha, tem um espírito aqui, o senhor está vendo alguma coisa? O dirigente olhou e falou, realmente é um espírito. Ah, não falei? Ele falou, é um espírito, é uma mãe. É uma mãe, que estava até agora lá no fundo, a criança estava com uma certa birra, né? Estava inquieta, a mãe saiu na varanda para embalar a criança, fazer a criança dormir. Então a mãe ia para lá e vinha para cá, e ele achando que era espírito. Olha o que é o medo. Vinícius de Moraes, poeta, diplomata brasileiro, ele tinha medo de avião. Alguém aqui tem medo de avião? Não? Tem? Lembra do filme do Chico? Que o Chico passou apuro, valei-me Nossa Senhora, nós vamos morrer tudo. Ô Chico, morre com educação, pô, né? Então, gente, o Vinícius de Moraes tinha medo de avião, o tempo todo, sempre teve. Aí um dia, imagina aqueles aviões Electras, né, de hélice, turbo-hélice, 1960 e pouco, e ele tinha que ir para o exterior ainda. Aí um dia ele sentou no avião, afivelou o seu cinto, já começou a suar frio. Aí ele pegou assim da bagagem de mão, tirou um saquinho, era um pó branco. Ele pegou aquele pozinho branco, molhou assim a mão, passou na boca, cheirou um pouquinho, passou na cabeça, passou no corpo, assim, ficou meio branquinho, aí embrulhou o pozinho e guardou. Tinha uma senhora do lado, disse a ele, dá licença, o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor não é o Vinícius de Moraes? Ele falou, sou. Então, posso falar uma coisa? Olha, eu gosto tanto do senhor é um poeta, um letrista maravilhoso, o senhor canta, o senhor compõe, o senhor faz música, o senhor é um diplomata brasileiro que muito nos orgulha, mas eu estou vendo o senhor com esse pó aí, o senhor vai ter uma overdose logo, né? O senhor vai morrer logo, porque esse pó aí que o senhor está usando. Aí ele disse assim, não senhora, não é esse pó que a senhora está pensando não. Isso aqui é o seguinte, é que eu tenho medo de avião. Eu morro de medo de avião. Isso aqui é farinha de trigo. E eu fiz uma consulta com a mãe menininha do Cantuá, na Bahia. Ela fez uma mandinga aqui na farinha de trigo, o avião não cai. Eu uso faz 10 anos. Não cai. Pode usar, mas tem que ser benzido pela mãe menininha. Gente, olha o que é o medo. Vai ao extremo. Aí nós temos que usar muletas de fé. Tem que botar lá um pé de coelho, uma ferradura, um negocinho, né? Porque para se garantir. Imagina vocês que, na minha sala eu tenho as 7 ervas, né? Tem aquele vaso lindíssimo, que são plantas, reino vegetal, né? Criados por Deus. Mas não posso ter o vaso de 7 ervas na minha casa? Lógico que pode. Agora, se você está achando que aquilo vai quebrar o teu galho, é outra história, não é? Ter a planta é uma coisa, achar que ela vai te proteger de tudo é uma coisa complicada, e tem gente que é assim. Então, veja, olha lá, o medo é impeditivo da realização pessoal. É impeditivo da realização pessoal. Como é que pode isso? Alguém aqui já foi para Fortaleza, não? Alguém já foi? Você foi? Lá é quente ou frio? Quente, né? Eu costumo brincar que Fortaleza tem apenas 2 estações. Estação rodoviária e estação do calor, só. Não tem outra estação, é quente. E conta-se, só para falar um pouquinho do medo, que um marido, ele foi para Fortaleza, foi a trabalho, e ele ia numa quarta-feira. Aí ele disse assim para a esposa, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou na quarta, vou fazer minhas reuniões, vou trabalhar. Quando for na sexta, você toma o avião aqui em São Paulo e encontra comigo em Fortaleza. A gente passa o fim de semana em Fortaleza, numa boa. Quando for segunda, a gente volta, ou domingo à noite, sei lá. E aí assim ficou combinado. Ele embarcou na quarta, para ela embarcar na sexta-feira e encontrar com ele. Quando ele chegou em Fortaleza na quarta-feira, ele resolveu mandar um e-mail para a esposa. Não vou nem ligar não, porque ela deve estar trabalhando, vou mandar um e-mail para ela, quando ela chegar ela lê. Ele mandou um e-mail. Quando ele foi escrever o e-mail, não sei que confusão que ele fez, ele errou uma letra do endereço eletrônico da esposa e enviou o e-mail. Quando erra uma letrinha, o que acontece? Ou o e-mail volta, ou então vai para uma caixa postal errada, uma caixa de correio errada. E foi o que aconteceu. A mensagem do marido, que estava lá em Fortaleza na quarta-feira, entrou na caixa de mensagem de uma viúva, que estava voltando do cemitério. Ela foi no enterro do marido, enterrou o marido e voltou. E aí tem aquela cena do cemitério, né? Porque todo mundo passa a noite no velório, aí depois todo mundo fica lá até na hora do enterro. Depois todo mundo se despede, né?
como quem diz, olha, daqui para frente é você que se vire, viu? Eu já fiz minha parte, agora a vida é sua, eu tenho a minha vida e você toca para frente. Se precisar de alguma coisa, me liga, viu? A gente ainda fala, né? Porque nós somos solidários. E aí então a viúva chegou muito tristinha, abriu o seu computador, falou, eu vou ver se tem alguma coisa aqui para mim me distrair, estou muito triste. Ela abriu o computador. Quando ela viu, estava piscando lá a mensagem do outro marido. Quando ela viu aquela mensagem, ela já tinha medo da morte. Ela ficou com mais medo ainda. Quase ela desencarna, vai encontrar o marido. Porque ela leu assim, querida, não se preocupe, cheguei bem. Ela falou, mas que mensagem é essa? Chegou bem aonde? Mais embaixo. Não esqueça que nós estamos esperando você aqui na sexta-feira. Ela falou, mas que é? Aí, na terceira parte, quase ela desencarna de medo mesmo. Estava escrito, PS, quando você vier, não traga roupas quentes, aqui faz um calor infernal. Vai saber onde é que estava essa criatura, não é? E aí, gente, é o medo. Mas o medo tem muitas histórias, né? Acho que, aliás, essa palestra deve virar livro, viu? Com outras coisas, tal. E tem o menininho, aquela piada de escola, muito saudável, não é? E a professora falava justamente sobre os medos. Como nós estamos falando aqui hoje, medo disso, medo daquilo. Perguntava para um menino, você tem medo do quê? Escuro, outro tem medo de barato, tem medo disso, daquilo. E foram perguntando até que chegou no Joãozinho. O Joãozinho sempre é o danadinho da classe, não é verdade? E perguntou, Joãozinho, você tem medo do quê? Olha, professora, eu vou explicar para a senhora. Lá em casa, nós temos medo do malamém. Mas como do malamém? Nós temos medo do malamém. Mas que malamém é esse? Ela disse, vou explicar, professora. É que nós somos espíritas e lá nós fazemos um tal de culto do evangelho no lar. Toda semana minha mãe quer que a gente faz. Aí lê lá um livro, lê o evangelho, explica, no final é que a coisa pega. Porque minha mãe faz uma prece comprida, pede uma coisa para um, para outro, quando entra na prece do tal do Pai Nosso. No final que é o problema. Porque no final minha mãe fala, livrai-nos do malamém. Então, nós temos medo do malamém. Então, gente, é o medo. E o medo é tão interessante, olha, vejam vocês, é um círculo inexplicável. Olha que interessante, a barata tem medo do rato, o rato tem medo do gato, o gato tem medo do cachorro, o cachorro tem medo do homem, que é o seu dono, não é? O homem, dizem, tem medo da mulher. E a mulher tem medo da barata. Como é que pode um negócio desse? Então, gente, esse é o medo, terceiro adversário da felicidade. Então, nós temos medo da velhice, temos medo da morte. Aliás, que hora nós precisamos terminar? Às 9? 10h30? Mais uns 5 minutinhos, pode ser? E nós temos medo da velhice, da morte. Dona Ana, mãe do Divaldo Franco nessa reencarnação, ela uma vez, quando ela completou 80 anos de vida, ela disse assim para o Divaldo, Divaldo, meu filho, faz um favor para sua mãe, pergunta para a dona Joana de Ângeles, porque eu já fiz 80 anos, se a minha morte está próxima. Aí o Divaldo falou, mas mamãe, como é que eu vou fazer isso? Uma pergunta dessa para a dona Joana, ela é ocupada, ela nem vai responder. Claro que vai responder, dona Joana é muito educada, mas mamãe, como é que eu pergunto isso para o espírito? Mas você não pode perguntar? Você está toda hora com ela, pergunta para ela se eu vou embora, se eu não vou. Mas a mamãe não está preparada para a morte? Ela falou, eu não. Se eu tivesse preparada para a morte, Deus fala, olha, aquela velhinha já está preparada, manda vir. Então eu nem me preparo, eu fico na minha aqui. Quando quiser levar, não vai falar que eu estou preparada. Tá bom, mãe é mãe, tem que perguntar. Com uma vergonha, quando terminou a psicografia, dona Joana falou, Divaldo, você quer me perguntar alguma coisa? Ele falou, pois é, mamãe está querendo saber se ela vai morrer logo, porque ela já fez 80 anos. Ela disse, fala para ela ficar tranquila. Ah, é? E que mais? Não, só isso. Tá bom, se é só isso, disse para a mãe. Mãe, dona Joana falou para a senhora ficar tranquila. Ah, não falei que ela respondia? Tá vendo? Mas e que mais? Não, só isso. Ah, então tá bom, você falou para mim ficar tranquila, eu vou ficar tranquila. E aí, os anos passaram, ela completou 85, quase 86. E aí, quase 86, ela perguntou de novo, Divaldo, faz um favor para mim, pergunta de novo para a dona Joana, que eu já fiz 85, já estou doente, pergunta até onde eu vou. Mas por que a mamãe quer saber?
Não, mas assim eu já vou arrumando minhas coisinhas, minhas malinhas aqui, já vou ajeitando, não quero dar trabalho para ninguém. Ah, então tá bom, você quer que pergunte, eu pergunto. Vai o Divaldo de novo. Dona Joana, eu tenho mais uma pergunta. Fala, meu filho, o que é? Mamãe quer saber se ela vai morrer logo, porque já está com 85 para 86. Dona Joana deu um sorriso, falou, fala para Ana, já ia arrumando as malinhas dela assim, viu? Ah, já é para arrumar? Chegou para a mãe. Mamãe, não sabe o que ela falou? Olha, falou que é para a mamãe já ir arrumando as malinhas. Meu Deus do céu, para que eu fui perguntar? Então, medo da morte, medo da velhice. E aí, gente, por último, a solidão. Rotina, ansiedade, medo e solidão. Olha que interessante, parece que existem solitários porque faltam solidários. Até parece que o homem moderno perdeu o endereço de Deus. Perdeu o endereço de Deus. Ah, eu estou tão sozinho. Gente, ninguém fica sozinho. Não existe abandono no plano espiritual. Não existe abandono. Já leram os livros do Chico? Quando ele comenta dos filhos desencarnados. O filho desencarna aqui, alguém já pega de lá. Alguém já está ali esperando. Então não existe abandono no plano espiritual. Não existe solidão. Você pode querer morar numa cabana lá no alto da montanha sozinho, né? Virar um solitário, mas existe a espiritualidade. Existe um ser maior que se chama Jesus, que ele não nos abandona nunca. A gente pode até esquecer de Jesus, mas ele não esquece de nós. A gente pode até desistir de Jesus, mas ele não desiste de nós. Ele vai estar sempre conosco. Então, a solidão ela é fictícia. Não existe solidão. Posso contar mais uma do Divaldo para encerrar? E o Divaldo conta da sua irmã Nair. Vocês já ouviram falar da Nair? A irmã número 3 do Divaldo, na ordem cronológica dos nascimentos, 7 ou 8 irmãos, o Divaldo caçula, e Nair a irmã número 3. Então o Divaldo era muito jovem, tinha 20 anos, Nair já era mulher feita, era casada, já tinha filhos. E Nair descobriu uma infidelidade do marido. E ficou muito magoada, guardou aquele ressentimento e, não conseguindo superar aquilo, resolveu tirar a própria vida. Ingeriu um copo de formicida líquido. Quando ela ingeriu aquele formicida líquido, aquilo lhe corroeu todo o palato. Lhe corroeu todo o palato, lembra disso? A garganta, o esôfago, a laringe, a faringe, foi até o estômago. E aí desencarnou em condições lamentáveis. A mãe, Dona Ana, que eu já citei aqui hoje, ficou muito triste e perguntou para o Divaldo, Divaldo, Deus perdoa quem se suicida? Olha que pergunta interessante. E Divaldo respondeu na mesma hora, não, mamãe, Deus não perdoa, Deus ama. E quem ama não precisa perdoar porque não se ofendeu. Deus não precisa nos perdoar, porque Ele não se ofende com isso, Ele sabe das nossas coisas. E aí Divaldo conta que ele via a irmã em condições lamentáveis pedindo ajuda, mas o que ele podia fazer? Orar, pedir aos espíritos que ajudassem. E aí Dona Ana, com 86 anos, desencarnou e já tinha arrumado as malinhas, né? Desencarnou, e aí então ela disse para o Divaldo antes do desencarne, meu filho, eu estou indo embora, mas eu estou indo feliz, porque finalmente eu vou poder socorrer Nair. E aí então, Divaldo disse, vá mamãe, vá feliz, porque Nair precisa mais da senhora lá do que nós deste lado de cá. E de fato ela desencarnou. E Divaldo conta, olha como não existe solidão no plano espiritual, que na hora do desencarne, ele assistiu o desencarne da mãe. Ele viu quando a equipe de espíritos, comandado por Dona Joana de Ângeles, desligou o espírito de Dona Ana do corpo. E Joana disse para Dona Ana, Ana, vem, e abraçou ela. E quando eles estavam indo embora, a Dona Joana se virou, deu um sorriso e disse, Ana, olha o seu corpo. O corpo inerte, morto. Ela olhou o corpo morto e Dona Joana disse, você não vai agradecer o seu jumentinho que carregou você a vida inteira? Dona Ana então postou as mãos, olhou para o corpo morto e disse, meu jumentinho, muito obrigado, porque você me carregou 86 anos da minha vida. E foram embora para o plano espiritual. 9 dias depois que ela desencarnou, Divaldo estava aguardando para uma reunião espírita quando ele viu a mãe. E a mãe disse, Divaldo, se emocionou, abraçou a mãe.
Ela disse: Divaldo, você vai falar agora para uma plateia? Diga a eles da misericórdia de Deus. Diga a eles que a solidão não existe no plano espiritual e nem em lugar nenhum. Nós estamos sempre com Jesus, Ele sempre nos aguarda através dos seus emissários. E, para você ter uma ideia, disse ela, eu já estou podendo acudir Nair. Já estamos programando uma nova reencarnação para Nair. E aí ele disse, vai nascer de novo? Vai. E a gente é muito curioso, ele perguntou, vai nascer onde? Ela disse, lá para o lado de Salvador. Ah, é em Salvador? Ah, e eu vou conhecer? Disse ele. Você vai conhecer, mas você trate de ajudá-la e não interferir na sua reencarnação, porque Nair precisa tanto dessa reencarnação. Os anos correram, Divaldo já estava na Mansão do Caminho, em Salvador, quando uma noite, já tinha internos, uma noite de muito frio, muita chuva, uma mãe bateu na porta da Mansão do Caminho, o guarda veio avisar, senhor Divaldo, chove muito, tem uma mãe com uma criança no colo, o que vamos fazer? Divaldo falou, vamos atender. Foram até a porta, ele abriu, a mãe disse, olha, nós estamos com fome, estamos com frio, estamos morrendo de fome há 3 dias que essa criança não come nada, eu não tenho mais leite, nós vamos morrer. Divaldo falou, não vai morrer não, pode entrar. Acolheu a criança, ele pegou a criança no colo, a criança envolta em panos, e ele disse para a mãe, mãe, é menina ou menino? A mãe disse, é uma menina. Qual o nome dela? Ela disse, eu coloquei Nair. Ele ficou assim meio impressionado, e aí ele descobriu a criança, e percebeu que era uma criança linda, mas ela tinha o lábio leporino aberto, a ausência do palato. E aí então, ele ficou impressionado, mas não falou nada. Os anos passaram, a mãe ficou ali morando na Mansão do Caminho, numa pequena casa, e a criança cresceu ali na creche da Mansão do Caminho, e numa tarde, Divaldo andando ali pela Mansão do Caminho, tem uma rua interna, onde não passam carros, janelões altos, a pequena Nair, com 4 anos de idade, fanhosa, porque aquele tempo, 50 anos atrás, difícil fazer a cirurgia do lábio leporino, hoje é mais fácil, aquele tempo era difícil, a criança crescia assim, a criança fanhosinha, da janela gritou para ele, Didi, ô Didi, ele parou, meu Deus, há quanto tempo alguém não chamava ele por aquele apelido? Ela falou, Didi, a menininha Nair, você não está me conhecendo? Ele foi até a criança e falou, claro que eu estou te conhecendo, você é a Nair, filha da dona fulana, que mora aqui com a gente, trabalha com a gente? Ela disse, não Didi, você não está me conhecendo, eu voltei. Aí ele sentou e chorou. E conta Divaldo que Nair, nessa reencarnação, viveu apenas 9 anos. Ela desencarna com 9 anos, teve uma bronquite, uma pneumonia, e poucos meses depois, Divaldo, recolhido ao seu quarto, vê um espírito de luz, muito iluminado, não de luz, iluminado, entrando, uma moça belíssima sorri para ele e fala, Didi, eu vim te agradecer, porque na minha última reencarnação, faltava só um pedacinho, e era o pedaço que eu precisava, e você não me deixou sozinha. Então eu quero te agradecer. Vou reencarnar de novo em breve, mas é uma reencarnação que eu pedi e que será dedicada a Jesus. Eu venho não com sofrimento, com fome, nada disso, mas eu quero me dedicar uma encarnação inteira a servir Jesus. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar. Nada de rotina, nada de ansiedade, solidão, medo. E aí, olha lá, eu só vou terminar com as palavras do Charles Chaplin, fixem nas imagens, e você vai ter uma surpresa no fim, porque Charles Chaplin fala quem nós somos. E aí diz assim, hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter simplesmente nascido. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades.
se as coisas não saírem como eu planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E veja bem o que nós somos. Olha lá, diz Chaplin. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma a tudo. Então, nós somos escultores da nossa própria vida e nós podemos dar forma a tudo. Tudo depende só de nós. As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros. Escolha levar as pessoas no coração. E aí, gente, nós podemos escolher ser feliz. E não vão embora sem antes deixar no coração de vocês as palavrinhas de Fernando Pessoa, quando ele fala assim: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom retorno para casa e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado.